Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Efésios 4, de 25 a 29. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós sabemos que há diversas maneiras de mentir. Falsear a verdade, dizer a verdade em parte, ficar quieto quando a gente devia falar, né, se omitir. Tem várias maneiras da gente mentir. Todas elas são condenadas pela palavra de Deus. Alguns querem dizer que há situações em que prevalece o mal menor. Entre você entregar um judeu fugitivo durante a Segunda Guerra Mundial e você dizer a verdade onde ele estava escondido, era preferível mentir para salvar a vida do judeu que estava escondido na sua casa. E eu posso entender essa lógica, mas ainda assim é mentira. Ainda assim é mentira, não deixa de ser, é pecado do mesmo jeito. Tem uma consequência menor do que a morte, mas é pecado e tem consequência do mesmo jeito. Nunca vai chegar um momento em que você possa dizer que alguma forma de mentira é justificável e aceita diante de Deus. Sempre é pecado mesmo, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é um Deus que ama a retidão. Na Bíblia, a mentira é sempre atribuída ao diabo. Inclusive, ele é chamado o pai da mentira. Então, não tem como justificar que nós contemos uma mentira, vivamos uma mentira, passemos uma mentira adiante, nos protejamos através de mentira, nos desculpemos contando mentira. A palavra de Deus é muito clara. Deus não, está escrito, não dirás falso testemunho. Do jeito que a ordem está construída aqui na língua original, é como se Paulo estivesse dizendo, não continuem a mentir. É um imperativo negativo de uma forma verbal que quer dizer, interrompe a continuidade. E a gente pode entender o motivo. Esses cristãos de Éfeso, eles eram pagãos, e no paganismo, na cultura pagã da sua época, a mentira era uma coisa extremamente comum. Era aceita. E eu fico pensando na similaridade com o nosso país. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho. E eu não me orgulho disso. E eu acho que você também não devia se orgulhar disso. Mas nós somos conhecidos porque nós somos um país do jeitinho. Dá um jeitinho, né? Nem sempre significa seguir a verdade. Foi tanto, mas dá um jeitinho aí, eu estou apertado, né? Faz aí uma nota por tanto, né? Comprei o carro por tanto, mas eu não quero pagar tanto imposto, vamos dar um jeito aí. Sempre tem o país do jeitinho. É muito parecido com a cultura pagã do século I, quando Paulo escreveu estas palavras. Então, Paulo nos diz que isso pertence à vida antiga, isso pertence ao modo de viver dos gentios, que a mentira faz parte dessa realidade. Mas não basta parar de mentir. Lembra dos 2 passos, né? Não basta parar de mentir. Ele diz aqui, fale a verdade. Fale cada um a verdade. Ele individualiza, né? Cada um, ou seja, não tem exceção. Cada um de vocês deve falar a verdade. Talvez parar de mentir seja mais fácil, porque falar a verdade, a gente não gosta, né? Porque às vezes a verdade vai significar um confronto. E vai deixar alguém irritado, né? E nós, brasileiros particularmente, nós temos muita dificuldade com isso. Faz parte da nossa cultura. Eu sou casado com uma holandesa, por isso eu posso dizer isso, né? Na Holanda é diferente, até o meu sogro, né, holandês nato, ele era reitor do seminário onde eu estudei, e ele era conhecido pela a sua natureza claríssima de dizer a verdade. Ele não titubeava em dizer a verdade. E sempre tinha seminarista magoado com ele, né? E ele dizia, então, que ele era holandês, ele andava de tamanco de madeira, e que os dedos dos brasileiros eram muito compridos.
né? Os dedos dos brasileiros eram muito compridos e ele andava de tamanco de madeira. Então, em muitas culturas, a franqueza, o ser direto, parece que é resultado até da influência da colonização cristã ou protestante, onde isso aconteceu. Mas para nós é muito difícil chegar para alguém e falar a verdade. Por isso a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade, mas diz também que nós devemos fazer isso em amor. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós temos que dizer a verdade, mas saber dizer no tempo certo e do modo certo, para evitar desnecessários machucões. Mas ela tem que ser dita. Porque, como eu expliquei, a ética cristã não é só você parar de mentir, mas você dizer a verdade, você promover a verdade. Isso vai ajudar as pessoas ao seu redor. Olha a razão que Paulo dá aqui para a gente dizer a verdade. Porque somos membros uns dos outros. Somos irmãos em Cristo. Então, mesmo que a verdade doa, nós somos irmãos. Pode haver perdão, pode haver reconciliação, pode haver entendimento, mas ela tem que ser dita, porque nós somos membros uns dos outros, fazemos parte da mesma família, somos filhos de Deus. Então, quem sabe hoje à noite seja aquele momento em que você precisava tomar uma decisão e consertar uma mentira que você vem contando, ou uma mentira que você vem vivendo. Ou então tomar a decisão de que você precisa contar aquela verdade, dizer aquela verdade para uma determinada pessoa num determinado contexto. E a razão que eu quero lhe dar hoje à noite é porque nós somos membros uns dos outros. Essa pessoa é sua irmã em Cristo Jesus. Essa pessoa é sua irmã em Cristo Jesus. Foi salva pelo mesmo sangue, tem o mesmo Espírito e adora o mesmo Deus. Nós somos membros uns dos outros. Nós devemos a verdade entre nós como irmãos. Segunda parte, ou segundo contraste que Paulo faz, está aí no verso 26 a 27. Irai-vos e não pequeis. Então o contraste é esse. Só que aqui ele começa ao contrário. Se a gente for seguir a nossa sequência, ele deveria dizer assim: não pequem, mas fiquem irados. A gente fica, puxa, eu não estou entendendo o que é que Paulo quer dizer. Até porque no verso 31, ele diz assim: longe de vós toda amargura, cólera e ira. No verso 31 ele diz para a gente deixar a ira de lado, mas aqui ele diz irai-vos. Como é que é isso? Porque são dois tipos de ira diferentes. A ira que Paulo recomenda aqui, em contraste ao pecado, é a justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Ou seja, é aquela ira, é aquele sentimento que queima no meu coração, por exemplo, quando eu vejo o nome de Cristo sendo blasfemado. Ou quando uma pessoa está sendo injustiçada, ou quando a verdade está sendo sonegada. Esse é um tempo que nós precisamos de mais gente irada, pelo bom motivo. A ira que é proibida na Bíblia é aquela ira que é fruto de uma frustração pessoal, em que você se sentiu ofendido, ultrajado, mas a ira santa, ela não foca em mim, ela foca lá fora. Ou seja, eu estou indignado porque a verdade está sendo torcida. Estou indignado com a corrupção do meu país. Estou indignado com a mentira de determinadas pessoas. Então, há lugar para ira. O cristão deveria ser uma pessoa que tivesse essa indignação. Porque quando falta essa indignação, a gente fica calado, a gente fica passivo, a gente cala a boca, a gente se torna cúmplice, a gente não faz nada. Mas há lugar para uma ira justa na vida do cristão. Há lugar. Irai-vos. É uma ordem. E quando você não fica irado diante do erro e do pecado, você está desobedecendo. Porque significa que você está aceitando. Agora, o que é o contraste então? O que é o contrário? Irai-vos é o positivo, né? Nós temos que nos irar diante das situações em que a verdade está sendo vilipendiada, o erro está prosseguindo, crescendo, rampante. Então, a reação do cristão como Deus, porque Deus é um Deus que se ira, porque Ele é santo e justo. Então, a semelhança de Deus, nós devemos nos irar, sentir esse sentimento de justa indignação. O que é o contrário disso? Porque Paulo diz: irai-vos e não pequeis. O que seria pecar? Pelo que Paulo está dizendo aqui,
significa você deixar que a ira, a ira santa, justa, ela se transforme numa outra emoção do tipo assim: rancor, vingança, mágoa, ódio. É muito fácil isso acontecer. Tanto é que ele diz aqui: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, fique irado quando você estiver diante do erro e do pecado, mas não fique por muito tempo, porque com facilidade, de um dia para o outro, não se põe o sol sobre a vossa ira, de um dia para o outro, essa emoção que você abrigou, ela pode descambar e virar uma mágoa, um ressentimento ou um ódio, especialmente se isso envolver um relacionamento entre duas pessoas. Uma pessoa pecou contra você, você pode ficar irado, né? Esse é o sentimento da injustiça que foi feita e praticada, mas isso não pode passar para o dia seguinte, porque vai virar o quê? Mágoa, ressentimento, desejo de vingança, afastamento, indiferença. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E vocês perceberam o que Paulo diz em seguida? Não deis lugar ao diabo. É significativo isso, porque o diabo vai usar, quando a mágoa se instala no coração, ela pode ter começado com uma justa indignação, né? Você está indignado, com razão, mas você deixou isso passar da noite para o dia, né? O sol se pôs e você continuou irado, e aquilo virou um ressentimento, uma mágoa. Aquilo você está dando lugar ao diabo, porque Satanás vai usar cristãos ofendidos, cristãos magoados, cristãos ressentidos para provocar divisão na igreja, crítica, calúnia, briga, dissensão, perturbar a paz. Cristãos ressentidos são presas fáceis do diabo. Não dê lugar ao diabo, não deixa a justa indignação passar de uma noite para outra. No dia seguinte você já vai tratar com aquela serenidade que caracteriza os cristãos. O fruto do Espírito é domínio próprio. E você então vai resolver o assunto com perdão, reconciliação, confronto, conversa, oração conjunta. Mas à medida que você vai deixando aquilo ficar no seu coração, aquilo vai criando instrumento e material que o diabo vai usar, é dar munição ao diabo. Cristãos magoados. E quando isso entra no casamento, gente, você pode ficar com raiva do seu marido, provavelmente você tem razão, mas isso não pode virar à noite, sem você resolver, sem conversar. Por isso que a melhor coisa é toda noite colocar o dia em ordem. Como foi o dia hoje? Tem alguma coisa? Eu tenho que lhe pedir perdão por alguma coisa? Ele vai ofender. Querido, você sabe como é. Não pode falar. Eu não quero ofender você. Diga, a Bíblia está dizendo, não pode passar da noite. Posso falar? Pode sim. Né? Não deixa passar da noite para o dia. Porque aí passou. Aí aquilo vai ficando no coração. Aí vai juntando com outras coisas. E Satanás começa a chegar e dizer: ele não te ama. Ele não dá mínima para você, machucou você e não está nem aí. Isso é mesmo, né? E vai aumentando. Daqui a pouco os casais não têm mais nenhuma comunicação, não tem mais prazer em estar juntos e nem sabem mais porquê. Faz tanto tempo que tinha acontecido a primeira vez. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O diabo usa crente magoado, ressentido, mágoas de anos, para destruir amizades, perturbar a paz da igreja. Resolva. Hoje à noite, talvez você tenha que fazer uma lista, mas diz: Senhor, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou acertar meu relacionamento com essa pessoa, eu vou pedir perdão se preciso for, dizer a verdade em amor, mas eu não quero ser um instrumento nas mãos de Satanás para perturbar a paz da igreja. Chegamos ao fim desta mensagem transformadora, mas a reflexão que iniciamos aqui não pode terminar agora. Aprendemos que a verdade não é apenas uma virtude, mas um compromisso inegociável para aqueles que pertencem ao Senhor. O mundo pode estar acostumado à mentira, à manipulação e ao famoso jeitinho, mas nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver de maneira diferente. A verdade nos liberta, fortalece os laços entre os irmãos e reflete o caráter do próprio Deus, que é santo e justo. Também fomos alertados sobre a ira.
Sim, há momentos em que a indignação é legítima, quando vemos a injustiça prevalecer, a verdade ser distorcida e os valores de Deus serem ignorados. Mas essa ira não pode nos consumir, não pode se transformar em rancor, mágoa ou desejo de vingança. Quando deixamos que a raiva permaneça em nosso coração, abrimos espaço para que o inimigo atue, destruindo relacionamentos, enfraquecendo nossa fé e nos afastando da paz que Deus deseja para nós. Por isso, a grande questão que fica para nós é: como temos vivido? Será que estamos realmente praticando a santidade em nossas atitudes? Será que temos falado a verdade, mesmo quando é difícil? Será que temos resolvido nossas mágoas e nos esforçado para manter relacionamentos saudáveis e edificantes? Hoje, Deus nos convida a um posicionamento. Se há alguma mentira que temos sustentado, que possamos abandoná-la. Se há uma verdade que precisamos dizer, que tenhamos coragem. Se há mágoas e ressentimentos guardados em nosso coração, que possamos liberar perdão e buscar reconciliação. Afinal, somos membros uns dos outros, unidos pelo mesmo Espírito, salvos pelo mesmo sangue e chamados a viver em harmonia. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.